Precisa escrever um projeto de pesquisa e não sabe por onde começar? Eu te ajudo nesse grande desafio. Antes de estruturarmos e entendermos o que é um projeto de pesquisa, vamos conhecer a aplicação dele. O projeto de pesquisa praticamente é o esqueleto, a estruturação da realização da futura pesquisa. Toda pesquisa científica precisa de uma previsão antes de ser executada. É justamente esse o principal objetivo de um projeto de pesquisa. Toda a pesquisa científica, então, ela precisa de um planejamento, certo? Para suas aplicações e também as suas viabilidades. É justamente o projeto que garante o planejamento e as viabilidades. Veja bem, construir ele de forma organizada otimizará os processos, bem como garantirá o sucesso da sua pesquisa. Bom, mas por onde começar? Organizei aqui para vocês um guia rápido de 4 etapas, iniciando pela número 1, com a definição do tema, elaboração do título, escrita do resumo, da introdução, dos objetivos, justificativa e metodologia na parte 2, bibliografia e cronogramas na parte 3 e, por último, e não menos importante, os anexos. Lembrando que, dependendo do objetivo do projeto, terá uma metodologia para alcançar os objetivos. E, de acordo com a metodologia escolhida, tem os anexos, que eu comento daqui a pouquinho mais com vocês. Vamos iniciar pelo começo, pelo tema. Afinal de contas, o que é um tema? Não é aquele tema de casa do colégio. Porém, é um tema que você vai ter que ter consigo sempre. O tema, gente, nada mais é do que o assunto que será estudado e abordado no projeto. Bom, aqui eu preciso de uma correlação ímpar de afinidade com o meu conteúdo. Quanto mais eu estudar, quanto mais eu ler, mais propriedades eu terei com aquele assunto e mais fácil será montar o projeto de pesquisa. Lembre que a segurança do projeto, a garantia da segurança do projeto é o teu estudo. Então, aqui nada de modo econômico de leitura, é modo turbo ativado de estudo. Título. Geralmente, os pesquisadores eles ficam super ansiosos. Antes de começar o projeto de pesquisa, já querem definir o título. Mas a minha dica aqui é deixar o título justamente por último, porque ao longo da construção de um projeto de pesquisa, muitas ideias, muitas palavrinhas diferentes vão ir surgindo. Então, o título, ele precisa um gatilho para estimular, para chamar a atenção do leitor. Um título bem estruturado já dá aquela sensação, nossa, eu quero ler esse projeto. Ele fomenta, ele permite uma curiosidade. Então, gente, a estruturação de um título de forma clara, de forma objetiva, vai garantir a atração do leitor. Então, a minha dica aqui é para deixar elencar o título por último. Resumo. Bom, aqui acontece um dos erros mais comuns do pesquisador que está construindo o projeto. Já explico por quê. Primeiro, o resumo, como o próprio nome diz, é a súmula do projeto da pesquisa, certo? Porém, entende-se que o resumo de um projeto de pesquisa é completamente diferente de um resumo de um artigo científico, por exemplo, certo? Por que é diferente? Pensa, gente, projeto de pesquisa, estou projetando algo que ainda não aconteceu. Confere? Então, nessa estruturação do resumo do projeto, precisa ter informações do tema, curtinhas e bem objetivas. Tem que ter os objetivos do projeto e a metodologia. Vocês concordam comigo que o projeto é um planejamento? Então, meus queridos, nesse planejamento não é possível ter a descrição de resultados, discussão e conclusão.
Então, esse é um erro muito comum para o aluno que escreve o resumo de um projeto de pesquisa, que é adicionar resultados, um pouquinho de discussão e conclusão. Mas que jeito, se tu não tem isso ainda? Tu está prevendo isso, certo? Então, o resumo do projeto de pesquisa é uma breve descrição do teu tema, a descrição do teu objetivo e a metodologia que tu vai utilizar para alcançar o objetivo proposto. Introdução. Aqui, pessoal, não existe uma regra, um limite. Eu preciso escrever quantas páginas na introdução de um projeto. Depende, mas não existe nenhuma regra universal que seja obrigatório 2 páginas, 3 parágrafos, 50 parágrafos. É muito da tua familiarização e é da forma de como você vai expor o tema de forma escrita no projeto. Então, gente, a introdução, vocês precisam pensar assim, ó, que é a exposição inicial, ok? Então, aqui, pessoal, não enrola. Escreve o que precisa ser escrito. Pense sempre assim, ó, que garantia eu vou conferir ao leitor da minha introdução. O básico do básico, mas de forma bem estruturada, tá? Então, como eu já comentei com vocês, não vai existir, aliás, não existe uma limitação sobre quantidades de parágrafo em uma introdução. Então, nessa sessão aqui, o pesquisador precisa expor claramente o conteúdo vinculado ao objetivo da pesquisa. Vocês entendem, gente, que não tem como escrever uma introdução falando de uma coisa e finalizar com o objetivo com outra coisa. Todo o projeto e depois a pesquisa, ela tem que ter nexo. Então, a gente tem que garantir esse nexo nas sessões do projeto. Objetivo. Bom, é bastante complexo desenvolver um objetivo. Parece muito fácil escrever, mas aplicar ele não é tão simples assim. E eu vou te explicar o porquê que eu estou comentando isso com vocês. Vocês já perceberam que todo objetivo ele começa com um verbo de ação? Por exemplo, analisar algo, investigar algo, conhecer algo, estimar, mostrar, expor. Então, precisa ter uma cautela na hora de definir qual é o verbo de ação do objetivo. Se você vai conseguir alcançar esse objetivo pela metodologia. Já volto a explicar um pouquinho melhor, caso não tenha ficado claro a minha conversa com vocês. Para te ajudar a definir o objetivo, é preciso que você responda algumas perguntinhas, como: o que eu pretendo com essa pesquisa? O que tu quer com essa pesquisa? O que tu objetiva? O que tu propõe? Respondendo isso, se elenca o objetivo de aprendizagem. Então, cuidando aqui que no momento que tu responder aquelas perguntas, nós vamos escolher um verbo de ação para iniciar a escrita do teu objetivo. Por exemplo, eu objetivo avaliar a eficácia de testes sorológicos do kit tal, do setor tal, do laboratório tal. Percebam que aqui eu coloquei o verbo avaliar. Bom, uma avaliação é bastante complexa. Então, na metodologia, vocês têm que ter um cuidado na hora de descrever como vocês vão fazer a pesquisa, de modo que vocês consigam avaliar. Deu para entender a importância da construção correta e adequada de um objetivo de aprendizagem? Justificativa. Geralmente, aqui o pesquisador ele se atrapalha um pouquinho, ele fica ansioso e não sabe, meu Deus, o que é justificativa? Por que eu tenho que fazer isso? Meus queridos, digo para vocês que a justificativa de um projeto de pesquisa é a cereja do bolo. É aquela parte onde tu defende o porquê que a tua pesquisa é importante. Então, aqui não tem referencial bibliográfico envolvido. A justificativa é com as suas próprias palavras, certo? Então, perguntinhas para você responder para te ajudar a construir a tua justificativa.
por que essa pesquisa é importante e qual é o meu diferencial. Então, não esquecendo que nessa sessão aqui, você defende esses critérios. E essa defesa dos critérios, confere a relevância da pesquisa. Pessoal, a justificativa é um caráter extremamente avaliado para projetos de pesquisa para entrada de mestrado, para entrada de doutorado, enfim, ou algum concurso cuja uma das etapas pede a escrita de um projeto de pesquisa. A justificativa vai avaliar a garantia da relevância do projeto escrito pelo pesquisador. Metodologia. Bom, a metodologia só conseguirá ser desenhada mediante a proposta do objetivo, certo? Bom, definido o ou os objetivos, vamos para a metodologia. Lembrando aqui que a metodologia é o coração do projeto da pesquisa. Uma metodologia bem estruturada garante a sua replicação. Como assim? Se eu esquecer de anotar, de registrar alguma etapa metodológica, na hora que eu for reproduzir a pesquisa, muito provavelmente vai acontecer um erro. Então, gente, nesta etapa aqui, vocês precisam descrever minuciosamente cada passo da etapa da pesquisa. E vocês têm que garantir, então, que ela possa ser reproduzida por um outro pesquisador, de acordo com o que você escreveu na metodologia. Geralmente, elas seguem duas linhas. A linha número 1, que são metodologias de revisão de literatura, e número 2, metodologia que envolva experimentos, prática. A revisão da literatura, para a gente começar a conversar e para vocês conseguirem estruturar, para fazer uma revisão de literatura, você tem que escolher de 3 a 5 palavras-chave. Pessoal, aqui as palavras-chave não é que vocês escolhem, tá? Aliás, vocês até escolhem, mas vocês precisam garantir que ela exista cientificamente, certo? Essas palavras-chave, elas também são chamadas de descritores. Vocês sabiam que existe um site chamado Descritores em Ciência da Saúde? Ele está disponível aqui nos slides para vocês. No momento que você vai fazer uma revisão de literatura, certo? Você vai descrever de 3 a 5 descritores, você vai digitar esses 3 a 5 descritores no site do DEX e você vai conferir se esses descritores são cadastrados para serem utilizados. Se eles não estão cadastrados, você procura por um sinônimo. Então, as palavras-chave, elas precisam ser conferidas se estão disponíveis no site, então, dos descritores da ciência da saúde. Após definir os descritores, conferir no site do DEX, vocês podem aí sim digitar ele nos sites de busca para buscar o que? Dependendo do teu objetivo, mas geralmente um site de busca de pesquisa, ele vai te trazer informações de livros, de artigos de periódicos, de artigos de jornais, de registros históricos, relatórios governamentais, teses, dissertações, enfim, vai depender da metodologia. Na minha revisão de literatura eu só trabalho com artigo científico, só vou trabalhar com artigo científico. Ok, aí você filtra por buscar somente artigo científico. Mas aqui eu trago a informação para vocês que existem muitas outras buscas que dá para fazer uma revisão de literatura. E lembrando que você precisa definir com o seu orientador o tipo da revisão da literatura que tu vai fazer, porque você sabia que existe uma revisão de literatura narrativa, sistemática e integrativa? Então, isso também precisa estar bem definido antes de começar as escritas a partir dos resultados encontrados nos sites de busca. Agora, a pesquisa tipo número 2 é uma pesquisa experimental, onde você não vai revisar a literatura, e sim fazer experimentos. Então, os experimentos, eles têm 3 subtipos. Eu posso fazer uma experimentação animal, eu posso fazer uma experimentação com humanos de forma direta ou indireta e uma experimentação laboratorial que a gente chama in vitro.
Cabe lembrar aqui que cada pesquisa experimental envolvendo animais, humanos ou laboratorial, vocês precisam conferir se ela vai precisar passar pelo Comitê de Ética e Pesquisa. Existe o Comitê de Ética e Pesquisa que cuidam dos animais, de uso em pesquisa em animais, que se chama CEUA, e CEP, Comitê de Ética e Pesquisa para Humanos. Uma pesquisa que envolve humanos de forma direta ou indireta também precisa de parecer subconstanciado do Comitê de Ética e Pesquisa. Então, como você vai saber se precisa ou não precisa passar pelo Comitê de Ética? Dependendo do objetivo que tu definiu, da metodologia que tu irá desenvolver. Então, tem diretrizes e normativas nos sites, tá? Que vocês podem conferir se a sua pesquisa precisa de apreciação ou não dos requeridos comitês. Finalizando as sessões do nosso projeto de pesquisa, os cronogramas. Geralmente, a gente utiliza 2 cronogramas. Um cronograma de execução, aquele que descreve as etapas e o prazo da pesquisa, tá? Que são os cronogramas das atividades, e o outro é o cronograma financeiro, estipulando a quantidade e o valor dos insumos utilizados. Não esquecendo aqui que a organização que os cronogramas de uma pesquisa, eles garantem a organização dela, o prazo, o tempo previsto das atividades, bem como as despesas envolvidas na pesquisa. Referencial bibliográfico, as temidas bibliografias, não podemos escrever nada sem referenciar, a não ser que seja de própria autoria, ok? Então, algumas dúvidas super comuns que acontecem. Formatação e cumprimento de normas. Se o seu projeto de pesquisa ele vai seguir alguma norma institucional, confira, por gentileza, quais são as obrigatoriedades, se é a ABNT ou Vancouver, certo? Lembrando que estas normas para reger e padronizar as bibliografias é um conjunto de regras justamente para fazer uma padronização, para ter uma uniformidade de descrição na hora de expor as referências bibliográficas utilizadas, certo? Lembra que eu comentei com vocês no início desse vídeo que os anexos dependiam da metodologia proposta da pesquisa? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso para finalizar o nosso guia rápido de como elaborar um projeto de pesquisa. Bom, então os anexos ele vai variar de acordo com a metodologia definida por ti, pelo teu orientador. Aquelas pesquisas que envolverem experimentação com uso de animais vai precisar do parecer então do CEUA, certo? O que é CEUA? Comitê de Ética e Pesquisa em Animal. Já aquelas pesquisas que vai abordar de forma direta ou de forma indireta humanos precisam obrigatoriamente de TCLE. O que é isso? Termo de consentimento livre e esclarecido. Caso o teu público seja humanos menores de 18 anos, precisa-se de um documento chamado termo de assentimento, ou seja, a pessoa ainda não tem a legalidade, né, para responder por si, então precisa de autorização dos pais ou dos responsáveis. Então, o nome desse documento se chama termo de assentimento. Se a tua pesquisa envolvendo direto ou indiretamente humano vai fazer registro de imagens ou registros de filmagem, é obrigatório inserir um anexo que se chama TCU, que é termo de consentimento do uso de imagens. Agora, se a tua metodologia objetiva utilizar fonte de dados, acessar banco de dados, você precisa de um anexo que se chama TCUD, termo de consentimento do uso de dados. Carta de anuência é outro documento extremamente importante. Ele é obrigatório no caso da sua pesquisa acontecer num lugar externo. Então, a carta de anuência é para aquela instituição coparticipante, garantindo
que a sua pesquisa pode ser realizada naquele local. Todos esses documentos que eu comentei com vocês e muitos outros, dependendo da metodologia, esses são os mais comuns, você encontra nos sites dos comitês de ética e pesquisa, disponível para vocês baixarem, editarem, assinarem, carimbarem, enfim, tudo que seja possível. Bom, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, guia rápido de como elaborar um projeto de pesquisa. Se você tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo. Fique atento que essa semana vai ter live no meu Instagram, @profjuliermes, para nós discutirmos sobre isso. Então, se você está escrevendo ou irá escrever um projeto de pesquisa, gostou desse conteúdo, ficou com dúvida, anote elas, porque eu vou estar ao vivo para debate, para conversar contigo e sanar as tuas dúvidas. Boa sorte com a tua pesquisa, não esquecendo que o futuro do mundo é a ciência e toda ciência, com uma pesquisa de sucesso, começa com uma excelente elaboração de um projeto. Sucesso para ti! Fique bem!